Começou o final de X-Men 97 e tivemos mais uma obra-prima dos mutantes. Esse episódio 8, que é parte 1 de 3, teve de tudo. Revelações, desenvolvimento para o vilão, ótimas cenas de ação, alegorias mutantes, cameo do Homem-Aranha e até mesmo Wolverine e Noturno brilhando. E nesse vídeo vamos continuar a nossa saga para analisar todos os episódios de X-Men 97. Vamos ver as referências que esse episódio está repleto, as teorias do que pode acontecer no futuro e entender por que esse final de temporada tá tão bom assim. Só que assim, ó, depois de mais um episódio espetacular, tá todo mundo pensando uma única coisa. X-Men 97 é o melhor desenho de super-heróis de todos os tempos? Vamos conversar também sobre isso nesse vídeo. O primeiro ponto que eu queria destacar do episódio é o ritmo dele. Quando você está desenvolvendo uma história com vários personagens, é natural separar os personagens em grupos para conseguir desenvolver melhor os arcos individuais. Um exemplo de um filme que fez isso maravilhosamente bem foi o Guerra Infinita. A animação dos X-Men fez isso ao longo da temporada toda. Mas esse episódio 8 foi diferente porque eles conseguiram colocar um alto risco em todas as histórias paralelas, que se cruzaram em um único ponto, que é justamente o plano do Bastion. O exemplo disso é a história do Mancha Solar com a Jubileu, que era algo muito particular para ele. Só que aqui nesse episódio eles finalmente amarraram essa subplot com a história principal. E tudo isso com maestria e de forma orgânica. Os últimos 15 minutos desse episódio rivaliza com aquela batalha final do terceiro ato do Guerra Infinita. Temos várias cenas de ação espalhadas entre os X-Men e todas essas cenas são espetaculares. E você sabe quando um desenho está num nível excelente, quando todas essas subplots são realmente muito interessantes. Seja o Wolverine com o Noturno na mansão, seja a Jubileu e Mancha Solar em Nova York, ou seja ali a parte do Ciclope visitando a casa da infância do Bastion. É isso que é um clímax bem feito. Quando você chega ali naquele ponto na história, você já tá assim, ó, em pé assistindo o desenho e você fica, caraca, eu tenho que saber o que vai acontecer. Aliás, não é nem bem feito, é maravilhoso. Porque tem roteiro, tem direção, tem uma boa qualidade de animação, tem personagens que eu realmente me importo e tem um vilão bem desenvolvido que tá dentro da mensagem core que é X-Men. Caraca, velho, não dá pra ser melhor do que isso, sinceramente. Também vale o destaque para todo o plano do Bastion, que envolve tornar os humanos supra-sentinelas com base do medo e preconceito deles de ficarem obsoletos. Essa alegoria envolve várias camadas sociais dos Estados Unidos. O Bastion efetivamente arma a população sem elas saberem. E ele consegue essas informações utilizando a internet, onde pessoas ficam debatendo de forma anônima nos chats de 1997 que não gostam dos mutantes. Tava lá essas pessoas no chat do Terra, do Ball, em 1997, reclamando dos mutantes de forma anônima. E essa foi uma forma muito inteligente que o desenho conseguiu encontrar de conseguir colocar uma realidade que existe nos dias de hoje, que é através das redes sociais, e levar para uma história que se passa em 1997. Palmas pro desenho que conseguiu pegar essa pauta que é bem atual, levar pro desenho sem que seja um grande anacronismo. O plano do Bastion é engenhoso, megalomaníaco, mas o suficiente para ter aquela discussão social de X-Men. Se você tirar esse plano do Bastion, vai ser só um plano bem qualquer coisa de transformar pessoas em sentinelas para acabar com os X-Men. Só que quando você vê observando com a nossa realidade, é quando realmente a história brilha e se destaca. A DC também tem uma premissa parecida que envolve a saga Projeto Omak, que aconteceu ali na época do Crise Infinita. Só que ao invés de falar desse aspecto mais social, a HQ da DC falou muito mais da questão de espionagem, e como que a todo momento tem uma câmera te observando com a tecnologia que a gente tem. Percebam como que a história não é revolucionária, mas o que realmente importa é o que você está contando por trás da história. E esse é um dos pontos que destaca o plano do Bastion. O episódio começa com o Cable na mansão Xavier. É aqui que vemos o Ciclope discutindo sobre a situação do seu filho com a Jean. E esse é um momento totalmente genial envolvendo o arco do Ciclope
e que é completamente silencioso no episódio. Porque a temporada toda, o Ciclope queria seguir o sonho do Xavier, ser como Xavier. E ele constantemente falhou com isso. Contudo, o Ciclope não aprendeu a principal lição que o Xavier deu para ele, que era como ser uma boa figura paterna. E agora, diante do seu filho que veio do futuro e o odeia por isso, o Ciclope não sabe como ser um bom pai, mas ele precisa ser. E mais do que isso, porque nesse momento ele precisa conciliar em ser um bom pai e ser um bom X-Men. E esse é exatamente o dilema que ele estava lá no primeiro episódio. E quando a gente fala de arco de personagem, eu acho que o Ciclope conseguiu ser o melhor personagem a temporada toda, juntamente com o Magneto também, que teve todo um arco muito bom. A verdade é que o Ciclope falhou diversas vezes ao longo da temporada com o sonho do Xavier, e vimos ele ficar mais agressivo. Não sabemos até onde isso pode ir, mas toda essa raiva está ligada com a sua frustração de não conseguir ser como o Xavier, assim como o fato dele não ter sido um pai presente para o Nathan. Vamos ver o que vai acontecer com ele nos 2 próximos episódios, porque a volta do Xavier pode mudar bastante o Ciclope a partir de agora. O Cable explica que está ali por causa do Bastion. Os suprassentinelas são criados usando humanos e o vírus tecno-orgânico do Senhor Sinistro. E beleza, era aqui que eu queria chegar. A parte mais foda desse episódio, na minha opinião. Porque o episódio vai trazer em discussão algo que as HQs modernas dos X-Men também fazem. Qual que é o principal vilão dos X-Men? E não, a resposta não é Magneto e também não é Apocalipse. Sim, é verdade, eles já foram vilões no passado. O Apocalipse, a qualquer momento, pode ter uma nova saga que ele é o grande vilão, porque sabe como é que é? Isso vem de gibi. Mas, no fundo, Magneto e Apocalipse ainda são mutantes. E o verdadeiro vilão dos X-Men, na verdade, é o medo e o preconceito que os humanos têm com os mutantes. Só que esse vilão, ele é um conceito, um sentimento que as pessoas têm. E como transformar esse conceito, sentimento, para algo que realmente seja um vilão numa HQ de super-herói? Esse é o dilema das HQs modernas dos X-Men. Você precisa ter algo para materializar esse medo para ter ação, splash pages e as outras coisas que vendem HQs. É por isso que existem os sentinelas. Elas simbolizam esse preconceito materializado. Só que, eventualmente, nas histórias dos X-Men, as sentinelas ficaram obsoletas. E o passo seguinte da evolução do Homem Sapiens é a fusão homem e máquina. Quando você pega tudo que envolve os X-Men, as HQs dos mutantes, a gente vai chegar nessa eterna disputa do Homo superior com o Homo sapiens. É por isso que na fase Krakoa, os mutantes pararam de lutar entre si com outros mutantes. E a história toda começou a focar muito mais entre os mutantes e os humanos, e as suas máquinas. O ponto todo dessa disputa é que o Homo sapiens tem medo do Homo superior, e com o medo da sua própria extinção, força a evolução do seu eu utilizando tecnologia. É isso que o X-Men 97 está trazendo, a discussão das HQs modernas num desenho que se passa nos anos 90. E ainda por cima, fazendo isso numa saga que adapta um arco dos anos 90, que é o Operação Tolerância Zero. E essa é uma saga que se aproveita muito do contexto do universo da Marvel naquele momento. Porque é uma saga que fala bastante sobre o preconceito que as pessoas tinham com os mutantes. E justamente porque ela aconteceu depois da saga Massacre, que vários heróis da Marvel acabaram morrendo ali. O Bastion na HQ também utiliza bastante a mídia para tentar incriminar os X-Men e aumentar os ânimos de ódio da população com os mutantes. E como adaptação, eles mandaram muito bem em pegar a ideia original daquela HQ, mas eles também não pararam por aí, porque eles também olharam para o que acontece nos dias de hoje, com a questão dos humanos, máquina e mutantes, e tentaram trazer essa discussão para cá, ao utilizar o vírus técnico-orgânico para mudar o Homo sapiens e criar essas suprassentinelas. E é esse medo de ser extinto que leva o Homo sapiens a tomar atitudes extremas e se apegar à sua tecnologia como única forma de revidar. E, eventualmente, isso nas HQs leva à criação de uma nova raça dos Homo sapiens. O Cable ainda avisa que essa evolução humana levará o Homo sapiens a uma utopia, que vai ser perfeita para os humanos, só que nem tanto assim para os mutantes, que vão ser escravos.
E eu também adorei uma das piadinhas que eles fazem envolvendo o Wolverine ser um dos últimos mutantes vivos numa distopia que deu tudo errado. Porque, de fato, essa é uma das realidades que a gente vê numa das vidas da Moira quando ela revela que é mutante, lá na saga Krakoa. Talvez eu esteja vendo muito longe essa piada, e seja, na verdade, mais uma piada meta, porque nos filmes dos X-Men, o Logan é sempre o preferido e sempre o último a morrer. O Cable ainda revela que tentou impedir Genosha, mas não conseguiu porque esse é um evento chave da história. É tipo o Gladiador Dourado quando ele voltou no tempo para tentar impedir a Piada Mortal. Ele tentou 1 milhão de vezes e não conseguiu porque é um evento canônico. Não tem como impedir um evento canônico de acontecer. E a mesma lógica também existe no universo da Marvel. O Cable acha que o Bastion é um androide backup do molde mestre. Ele e o Ciclope começam a brigar, mas são interrompidos pelo vídeo do Xavier que o Bastion faz um exposed dos mutantes. O que confirmou a nossa teoria que o Bastion iria utilizar de alguma forma a televisão para fazer um exposed nos mutantes. A teoria veio porque isso acontecia também na Operação Tolerância Zero, mas eu acho que eles vão utilizar ainda mais um pouco porque tem toda a questão do presidente Kelly ainda tá do lado dos mutantes. E eu tô achando que o Bastion não vai parar por aí. A mídia alega que os X-Men transformaram Xavier num mártir para que as pessoas gostassem dos mutantes. O que dessa vez é verdade, né? Eles de fato fizeram isso. Nada de bom nasce da mentira, porque eventualmente podem descobrir a verdade, o que pode trazer consequências ainda pior. E é exatamente o que acontece aqui nesse episódio. Em Nova York, Jubileu e Mancha Solar acompanham esse noticiário com a mãe do brasileiro. Tem até esse cameo aqui, ó, do William Stryker, vocês viram? Sabe, aquele cara que é o grande antagonista da saga Deus Ama e o Homem Mata. O X-Men Animated Series nunca de fato usou esse personagem. Quem sabe numa segunda temporada ele não apareça mais. A mãe do brasileiro diz que está fazendo um evento beneficente por causa de Genosha. E ela solta aquele veneninho dizendo que os X-Men não fizeram nada para ajudar. A Jubileu fica pé da vida com isso e sai dali com o Roberto para eles gastarem uma graninha no shopping. E essa parte do Mancha Solar, até no primeiro momento pode parecer um pouco desconectada com o resto do episódio, mas é justamente o contrário, é que mais tem a ver com toda a temática do episódio. A argumentação toda do desenho é que os mutantes só começaram a ser um pouco mais bem vistos na sociedade depois da morte do Xavier. A sociedade ali tem um sentimento de culpa com o que aconteceu com o Xavier. E é exatamente isso que a mãe do Roberto tá fazendo. Ela tem um sentimento de culpa, então vou fazer aqui um evento beneficente, porque daí eu vou ficar de boas com tudo isso. Enquanto que, na verdade, ela esconde o preconceito dela de nem querer que o filho dela se revele como um mutante, porque pode perder ações na bolsa. E esse sentimento de culpa virou um sentimento de tolerância. Mas não confundir tolerância com aceitação. Na Mansão Xavier, a Jean tenta ajudar a vampira, mas ela também está um pouco confusa por causa do Cable. É aqui que o Noturno mete mais um discurso sobre família, e de que ela não está ligada com sangue, e sim com quem você escolhe que seja a sua família. Kurt Wagner, também conhecido como Noturno, é o grande MVP silencioso dessa temporada. Tudo bem, o Ciclope tem um grande arco de desenvolvimento, mas o Noturno tem os melhores diálogos, cara. Desde o episódio 5, todo episódio ele lança uma pedrada de diálogo, cara. Ajudou o Gambit, ajudou a Vampira e ajudou agora a Jean Grey. Aliás, toda essa cena, ela é fantástica por causa do diálogo. É como que o Noturno fala, a interpretação, a experiência de vida que ele tem, que torna a cena muito emotiva. Porque se fosse um roteiro mais ou menos, toda essa sequência poderia ser extremamente clichê. A mensagem ia estar ali igual, tudo bem, só que também é uma mensagem um quanto clichê, porque a gente já viu isso muitas vezes na cultura pop. O segredo de quando você faz algo clichê é fazer muito bem feito, com um diálogo, com o personagem certo, falando a frase certa no momento certo. E é exatamente isso que acontece aqui. O momento certo pra Jean, ela tinha que escutar isso, é o Noturno, que já passou por coisa parecida, e o diálogo é espetacular. Nota 10 pro desenho aqui, nota 10 pro Noturno. Enquanto isso, cortamos pra Cooper. Ela está viva e trabalhou pro Bastion desde o início, como a gente estava suspeitando. Só que ela não sabia do plano do Bastion envolvendo o ataque em Genosha. E eu confesso que fiquei bem surpreso que a teoria que a Cooper era mística acabou não se confirmando. A Cooper fala com o Magneto, que está preso aqui nessa máquina em posição de X, que é 10 de 10.
Ela diz que sente muito pelo que aconteceu e que vai fazer qualquer coisa para ser perdoada. Enquanto isso, na Mansão Xavier, o Fera recebe a visita da jornalista Tilby, também pedindo desculpas pelo que aconteceu em Genosha. Já o Ciclope e os outros chegam até a casa de infância do Bastion. E olha aqui, ó, a referência do Homem de Ferro. Pega também aqui, ó, esse foreshadowing da Mansão Xavier pegando fogo. Graças aos poderes da Jean, eles descobrem a origem do Bastion. Temos um super flashback que confirma as teorias de que o Bastion faz parte dos restos do Nimrod. A novidade é que ele infectou um humano, que quando teve um filho, era um descendente do Nimrod e de todas as sentinelas que já existiram. É basicamente o que acontece nas HQs, só que sem aquele portal que eu comentei no outro vídeo. E também é importante dizer que o lore das HQs é diferente do lore da animação. Teve várias coisas que aconteceram de forma diferente no desenho. Então, eles teriam que adaptar alguma coisa e eu acho que eles fizeram um bom trabalho aqui nessa origem do Bastion. O Bastion está tendo uma reunião com outros líderes que fazem parte da sua organização. Surge ali personagens como Zemo, Doutor Destino e uma mulher misteriosa sem rosto. Primeiro que apareceu o Doutor Destino aqui é bem surpreendente. É claro que ele é um dos grandes vilões da Marvel, é só que me surpreende ele estar num grupo que também tem o Barão Zemo. O Doutor Destino tem uma origem romani, e para quem não sabe, os romanes também foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Então, tipo, não faz o menor sentido colocar ele aqui. Eu duvido que ele trabalharia com o Barão Zemo, sabe? Eu duvido. Claro que deve ter alguma HQ que coloca eles juntos, né? Mas, enfim, eu acho errado colocar eles juntos. Pelo menos o Doutor Destino tem um diálogo que ficou bem legal, porque ele rechaça o genocídio que aconteceu em Genosha. Fica realmente parecendo que ele não tá totalmente comprado nesse plano do Bastion. E sabe-se lá o que realmente motivou o Doutor Destino a estar nesse grupo. Talvez ele tenha sido até enganado para estar ali. No fundo, eu acho que eles só queriam ter um cameo de um vilão maneiro da Marvel, que o Doutor Destino talvez seja um dos grandes vilões da Marvel, e eles colocaram ali sem pensar direito. Todos os outros líderes fazem comentários pertinentes sobre o plano do Bastion, mas cabe ao vilão principal lançar a maior pedrada do episódio. Gente, é inacreditável o quanto que esse desenho tem diálogo foda. É uma pedrada atrás da outra, é uma metralhadora, na verdade. E é todo santo episódio. O Bastion alega que está fazendo isso para proteger a humanidade, porque em algumas gerações eles serão extintos, e revela exatamente o que é a Operação Tolerância Zero. A sua equipe, junto com o Senhor Sinistro, injeta o vírus técnico-orgânico nos humanos, os transformando em supra-sentinelas sem que elas saibam. Cada humano é devolvido à sua vida sem a memória do que aconteceu. Estão ativados no controle do Bastion. E todo esse plano é muito foda, os diálogos que o Bastion dá são muito bons, porque ele fica jogando exemplos da vida real misturando com o contexto mutante, sabe? De que um mutante iria tirar o emprego de 100 pessoas que não têm poderes mutantes. De que o taxista iria ser substituído por uma pessoa que pode fazer teletransporte. Então eles conseguem misturar essa realidade com ficção muito bem aqui. E, novamente, o segredo todo é o diálogo e o contexto que a história se apresenta para nós. Porque, de novo, injetar um vírus em pessoas sem que elas saibam que são uma entidade do mal, isso é clichê, sabe? A gente já viu 500 vezes. O segredo realmente é a mensagem por trás da história. A Cooper, ao descobrir tudo isso, fala que é contra. Mas, nessa altura do campeonato, não pode fazer muita coisa. É nesse momento que a mãe do Bastion se revela como uma das sentinelas. E a família Summers foge com um pássaro negro. Isso acontece na altura dos 15 minutos do episódio. A partir de agora, é só cena de ação e é tudo maravilhoso. Em Nova York, Jubileu e Mancha Solar são atacados no shopping. O que vem uma rima bem legal com o X-Men da série animada original. Porque a primeira sentinela do desenho também apareceu no shopping para pegar a Jubileu. Depois de muito esforço, ela e o Mancha Solar conseguem fugir até a festa beneficente da sua mãe. O seu filho revela para todos que é mutante, e as sentinelas aparecem ali com um papinho todo dócil, dizendo que na verdade eles não vão matar mutantes e sim que estão salvando eles. O problema é que a mãe do Mancha Solar cai nesse papinho e não defende o seu filho, e fala que seria melhor ele ir junto com as sentinelas. E depois disso a gente não vê mais o que aconteceu com a Jubileu e o Mancha Solar. Eles provavelmente foram capturados e levados para alguma base do Bastion. É legal lembrar que na HQ da Operação Tolerância Zero, a Jubileu também é capturada. E talvez os X-Men até tentem salvá-los no episódio 8. Na Mansão Xavier, a Tilby se revela como uma das sentinelas e ataca o Fera,
várias outras sentinelas aparecem e a situação fica feia, com a mansão sob ataque. E é aqui que vai entrar o MVP da temporada, Noturno, para fazer a diferença. Junto com o Wolverine, os dois vão ter a segunda melhor cena de ação da temporada, porque a primeira, todo mundo sabe, é aquela do Gambit. Aliás, demorou pro Logan ter uma cena de ação foda, hein? Mas quando teve, valeu a pena, especialmente essa do céu quando ele tá caindo. E olha essa cena aqui do teletransporte, que coisa linda. Tá maluco? Muito, muito foda essa cena. Nossa, como é bom ter um desenho que faz coisa diferente e mostra pros outros não ficar no óbvio, hein? Nossa senhora, mas humilhou geral essa cena. Sim, eu tô olhando pra você, Crise nas Infinitas Terras, parte 2. Enquanto isso, a família Summers tem o seu momento de união, fugindo das sentinelas. É mais uma cena maravilhosa. Primeiro com o Pássaro Negro e depois com o porte do Papai Ciclope. Essa parte que eles estão na caverna e todo mundo faz alguma coisa é fodástica demais. Enquanto isso, o Bastion fica sabendo que a Cooper o traiu e libertou o Magneto. Quando capturada, a Cooper mete um outro diálogo pedrada demais, que é sobre nenhum mutante ter ficado realmente surpreso com o ataque. Os mutantes estavam com medo sim, mas chocados não. Porque lá no fundo, todos sabiam que o Magneto tinha razão. Tá maluco, velho? Nossa senhora, nossa, essa cena foi demais. E com isso a gente volta com o que a gente falou lá no episódio 1 e 2. O sonho do Xavier e a visão do Magneto. O arco todo do Magneto na temporada foi de realmente tentar o sonho do Xavier. Ele se esforçou de verdade. Ele não estava sendo cínico só para ter os X-Men ou para ter uma posição de poder. Ele tentou executar o sonho do Xavier. Mas mesmo dando tudo dele, ele ainda falhou. Magneto tinha razão. Essas foram as palavras que todos os mutantes falaram após o massacre em Genosha. É então que vemos o Eric no Polo Norte, usando seus poderes para potencializar o campo magnético da Terra, criando um pulso elétrico mundial, desativando todas as sentinelas. E vejam só o cameo do Homem-Aranha. E só esse pequeno cameozinho do Homem-Aranha, as pessoas já começaram a teorizar que vai ter o Homem-Aranha 98. A volta da série animada do Homem-Aranha. Vocês gostariam disso? Comentem aqui. Também tem pequenos cameos do Samurai de Prata e do Omega Red. Cortamos para a Mansão Xavier. E os X-Men estão vivos e a vampira está bem. O Wolverine sabe que o Magneto fez significa guerra entre humanos e mutantes. É exatamente nesse momento que Xavier chega à Terra e fala sua famosa frase. Detalhe que a Jubileu não apareceu nessas imagens, e provavelmente porque ela está presa nesse momento. E aqui termina o episódio 8. E senhoras e senhores, que baita episódio! Que baita episódio! As cenas de ação foram maravilhosas, a animação foi espetacular, mas para mim o grande destaque realmente é o roteiro. Pedrada após pedrada durante 30 minutos. Um plano que conversa no core dos X-Men modernos, numa história situada nos anos 90. Isso foi muito X-Men, só que isso é pouco ainda. É X-Men na excelência. E agora fica a teoria do que vai acontecer nos 2 últimos episódios. Eu ainda acho que o Bastion vai fazer alguma coisa envolvendo o presidente Kelly. O presidente dos Estados Unidos vai trair de vez os mutantes. Tem que ver também como é que vai ser o posicionamento do Xavier. Ele vai tentar dar aquela apaziguada, ou ele vai entender tudo o que aconteceu e ficar do lado do Magneto. E assim, ó, será que eu tô muito louco em pensar que numa segunda temporada eles poderiam colocar o vilão Massacre, que é um vilão que tem a consciência do Xavier e do Magneto por causa de tudo que aconteceu com os mutantes até então naquele momento. Eu tenho muita nostalgia por causa desse vilão, não por causa da saga, mas por causa do Marvel vs Capcom. Eu sempre fico torcendo para ele aparecer em algum lugar, torço que um dia ele apareça, não acho que vai ser o caso deles fazerem algo nessa primeira temporada, mas quem sabe numa segunda temporada ia ser legal também. E bem, chegou a hora de dar nota. Vou ser bem sincero, eu não sei mais qual nota dar, porque tá tudo excelente. Então eu vou dar nota 9,5, porque foi a mesma que eu dei pro episódio anterior. E esse episódio foi tão foda quanto o episódio 7. Ranquear os episódios vai ser algo muito difícil. Mas eu vou tentar fazer, eu prometo fazer esse vídeo. Mas não tenha dúvida que o episódio 8 foi um dos melhores episódios. Foi muito bom, foi excelente. E eu também prometi falar um pouco sobre a questão do X-Men ser o melhor desenho de super-herói de todos os tempos. Olha, só com uma temporada eu não acho que seja o melhor.
mas eu acho que ele já é o melhor desenho da história da Marvel. Porque pra mim, o melhor desenho da Marvel até então era o Espetacular Homem-Aranha. E eu acho que ele já superou o Espetacular Homem-Aranha, sinceramente. Só que o meu lado DC não deixa dizer que é melhor que Batman Animated Series e Liga da Justiça Sem Limites. Talvez se o X-Men 97 ter 2, 3 temporadas nesse nível, aí eu possa dizer que é melhor que Liga da Justiça Sem Limites. Mas hoje eu ainda acho que não. Mas é só a minha opinião de uma pessoa que, obviamente, prefere coisas da DC. Só que de um jeito ou de outro, o X-Men 97 já tá tipo top 4, top 5 melhores animações de super-heróis de todos os tempos. Com uma temporada. Vai ser difícil se todo episódio da temporada 2 também for nota 9, nota 10, como essa primeira temporada tá sendo. Mas vamos ver no futuro como é que vai ser. Enfim, galera, essa foi a minha análise do episódio 8. Espero ter feito uma boa análise, que vocês concordem comigo, ou se não concordam, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! E essa foi a análise do episódio 8 de X-Men 97. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.